Agora, essa situação, Mauro César Pereira, do adiamento do jogo Goiás e Corinthians, foi uma decisão da Justiça, né? É do STJD. Agora, o Duílio falou que o Corinthians não joga sem a Fiel, que a Fiel tem que estar aonde o Corinthians está. Por outro lado, o Marcos Braz reagiu, porque isso pode prejudicar o Flamengo, já que o Corinthians não joga e vai descansado para a final de quarta-feira. O que falar sobre essa decisão da Justiça do adiamento do jogo Goiás e Corinthians? Em 2019, eles não adiaram o jogo, né? O Flamengo jogou sem torcida contra o Palmeiras, né? Dessa vez adiaram. Eu acho que a questão agora é saber como vai ser a conduta do Corinthians, não contra o Santos dia 22, porque não seria justo também o Corinthians ter a sua torcida na Vila Belmiro, porque o Santos não teve seus torcedores quando enfrentou o Corinthians lá na Neoquímica Arena em Itaquera. Mas o ano vai terminar, começará o Campeonato Paulista no início de 2023 e teremos os clássicos paulistas e a torcida única. Então, por uma questão de coerência, eu imagino que a diretoria do Corinthians vai lutar arduamente para que não tenha mais torcida única nos jogos do Corinthians contra Palmeiras, São Paulo e Santos, para que os corintianos possam comparecer ao Allianz Parque, à Vila Belmiro e ao Morumbi, né? Aí você vai ver coerência na postura da diretoria. Se não lutar bravamente por isso, vai dar margem para que as pessoas imaginem que se beneficiou de alguma forma do adiamento, porque todo mundo descansou, né? O Corinthians descansou o time inteiro. Não teve que jogar nem com os reservas contra o Goiás. O seu adversário, no jogo de depois de amanhã, poupou o time titular, mas teve que colocar os reservas em campo para enfrentar o Atlético Mineiro. Então, o tempo é que vai dizer, né? Eu confio que a diretoria do Corinthians vai lutar contra a torcida única a partir do ano que vem, porque foi um empenho tal que não pode ser diferente a partir do ano que vem, né? A diretoria vai lutar certamente, com toda certeza, contra a torcida única. E eu aplaudirei se isso acontecer, porque eu sou radicalmente contra essa aberração da torcida única. E acho que, desse aspecto, fez muito bem em ter brigado contra essa bizarrice. Porque se a torcida do Goiás vier aqui e brigou com a do Corinthians, então a polícia lá que proteja, que faça o trabalho dela. Pronto, tá lá para quê? Então a polícia que faça a segurança, né? A partir do momento que a polícia se propõe a fazer a segurança do estádio de futebol no Brasil, ela que faça corretamente o seu trabalho. Ah, tira a torcida visitante, tira não sei quem, né? E quando as pessoas brigam entre si, né? Com a torcida única também tem briga, né? Também acontece. Ontem houve confusão no Ceará. O Ceará, basicamente, Cuiabá foi praticamente e houve confusão lá no Recife. E não foi torcida com torcida. Não foi torcida com torcida. E no caso específico do Ceará, foi muito mais de um protesto da torcida do Ceará contra o próprio time, né? E no caso lamentável também, os dois são deploráveis, Série A e Série B, o presidente da CBF se manifestou, mas lamentavelmente não é só agora. E, de novo, aquilo explica o professor Murad, não é só a violência do futebol, é violência no futebol. Então vai muito além do futebol, mas vai muito pela impunidade, quase nada se faz, né? Passa também pela responsabilidade dos atletas, um pouco, mas passa muito mais pela irresponsabilidade de muita gente, da virulência, do Fla-Flu na pior acepção do termo. Aliás, Fla-Flu sempre vai ser uma acepção maravilhosa, mas no clima de intolerância, de beligerância, de tudo, de grupo de zap, de pizza em casa, de tudo que está acontecendo. Então, lamentavelmente, o que aconteceu na Ilha do Retiro, o que aconteceu no Ceará, e pode acontecer em qualquer lugar, e tem acontecido em qualquer lugar, é o que a gente vai ver na Série A, Série B e na Série Z. Isso é uma várzea. Isso é campeonato, com todo respeito à várzea. Campeonato varziano de Sorocaba não tem isso. Não. Se a torcida do Barcelona vai jogar com o Canto do Rio, e se tem um entreveiro desse, eles dão um jeito, e a torcida do Barcelona chega lá para enfrentar o Canto do Rio no Campeonato Varziano de Sorocaba. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que aconteceu nesse Corinthians e Goiás, nesse final de semana, é vergonhoso. Isso não cabe mais no futebol profissional. Não cabe mais, não existe mais um futebol profissional. Eu vou entrar aqui, um pedido pro STJD para adiar meu jogo, porque meu torcedor não pode entrar. Mas é vergonha mais de que lado? De todos os lados, do Corinthians, de quem deu a ordem para adiar o jogo. Vergonhoso, é vergonha de todos os lados, não tem que pedir coisa nenhuma. O que tem que acontecer é o seguinte, é o que o Mauro falou, a polícia tá lá para quê? Que se vire, amigo. E outra coisa, os caras já tinham saído de São Paulo, me parece que já estavam muito mais do que no meio do caminho, né? Já estavam bem próximos, sim, né? Já estavam bem próximos. É um desrespeito também àquele que saiu de São Paulo para ver o jogo. Você pode ter certeza que muitos desses torcedores do Corinthians ficaram revoltados com o adiamento do jogo.
Ô, pô, caramba, deixei de fazer um monte de coisa, tô aqui pra torcer pro meu time, agora tô no meio do caminho, tô quase chegando no local do jogo e o jogo não vai existir. Foi feita uma coisa vergonhosa, não cabe mais. Esse é o tipo da coisa que não cabe mais. E a vergonha maior da polícia lá do estado de Goiás. Claro, porque tem uma lei lá que não pode adversário. Torcida adversária? Não. Não existe essa lei. Aqui em São Paulo essa lei ainda existe. Deploravelmente existe. Mas ainda existe, a gente tem que entender que existe uma lei aqui em São Paulo. Eu também sou contrário. Eu acho que deveria a polícia agir e a torcida adversária estar presente nos estádios. Mas a polícia lá também tem sua culpa. Será que ninguém assumiu isso? Eu sou a autoridade policial da cidade e eu vou garantir segurança aqui ao torcedor do Corinthians contra o Goiás. Sabe o que ia acontecer? Nada. Não ia acontecer nada. Não ia ter encrenca nenhuma. É um jogo Goiás e Corinthians. Nem tanta rivalidade tem nessa história. Não, mas teve uma briga feia no jogo daqui. Mas sim. Mas isso não pode ser decidido em cima de dia de jogo, rapaz. Isso não é uma coisa que cabe decisão em dia de jogo. Tá decidido. O Ministério Público de lá decidiu que não vai torcida do Corinthians aqui no dia do jogo. Decidiu um negócio desse. Isso aí é amador, isso é amadorismo total. Sabe, a gente que luta tanto por uma coisa mais profissional não pode conceber uma coisa dessa. Agora, Flávio Prado, primeiro, boa tarde. Boa tarde, Flávio Prado. Você acha que pode ter tido uma certa esperteza do Corinthians em tentar a não jogar esse jogo para chegar zerado contra o Flamengo? Porque a gente tem o Flamengo que jogou contra o Atlético Mineiro, foi com o time reserva, mas jogou. Os reservas chegarão bem mais cansados do que os reservas do Corinthians, e o Corinthians ir para esse jogo zerado de quarta-feira ou não? Acho que não. Acho que foi realmente um festival de bobagens, mas as informações que a gente tem é que havia uma batalha combinada pela internet e o batalhão de briga pesada do Corinthians estava na estrada. Eles foram em 40 ônibus, os 3, 4 primeiros, com tudo que se possa imaginar, para uma guerra que eles fariam lá em Goiás, para acertar as contas aqui. Aquela coisa combinada, que eles combinam pela internet, o Ministério Público de Goiás teria detectado isso e falou, não vai ter jogo. O Corinthians se baseou que a CBF não proíbe 2 torcidas e cancelou o jogo. Fez média com a torcida. Sabe aquele negócio de fazer média? O Duílio jogou pra galera. Foi exatamente o que aconteceu. Porque ia ter pegada forte. Se for uma pegada forte entre eles, eu quero que se dane. Mas poderia ser, parece que o espaço lá da Serrinha é muito pequenininho. Você corria o risco de pegar a família. Eu joguei lá, né? Eu sou a favor de torcida única por uma razão. Eu não confio no trabalho da polícia, na competência dos caras de fazer alguma coisa decente. Então salvaram-se muitas vidas com essa providência. Falência do Estado? Claro que é. E é o que eu acredito mesmo. Eu não confio na capacidade dos caras de segurar esse tipo de coisa, até porque eles têm medo das uniformizadas, porque elas têm cobertura política e acabam prendendo alguma coisa e não dá em nada. Então, sabe, faz a coisa mais simples. É incompetente? Mas eu não confio na capacidade dos caras. Então, sabe, até porque são todos amiguinhos e tal. Então, acho que muitas vidas foram salvas. Se for entre eles, repito, eu quero que se dane, mas pode sobrar para alguém que não tem nada com isso. Lembra a história lá do Kevin e Espada, que jogaram uma bomba lá e mataram um moleque de 15 anos? Ficou por isso mesmo. Então, a informação que se tem é que um pelotão de guerra lá estava a caminho lá de Goiás, e o Ministério Público, sabedor, até porque vazaram as mensagens lá de troca entre eles, falou, não dá para fazer o jogo aqui, já não garante nada. Pelo menos tiveram humildade de falar que não garante nada, né? E aí a CBF fez a parte dela, o Corinthians também jogou pra galera e foi isso que aconteceu. Essa é a informação que eu tenho. Não ligo um fato ao outro, até porque quem ia lá pro Corinthians era a raspa do tacho, né? A babaiada mesmo. Né? Não, mas são os reservas que vão estar no banco pro jogo contra o Flamengo. Se depender desses reservas, cansado ou descansado, o Corinthians tá morto, pô. E a raspa do tacho pra lá. Então, acho que não pega nada, não. Ó, a gente vai colocar aí o tweet do Duílio, tá? O presidente do Corinthians, o que ele se pronunciou, né? Ó, ele fala aí, sem a Fiel, o Corinthians não joga. Lamentável um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogue. Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai
Corinthians. Jogou aí. pra galera, né, meu filho? Isso é Usando uma frase célebre lá. até do ex-presidente Vicente Mateus, né? E fez Jogou valer pra galera. várias vezes. Pelo menos uma grande vez em 79. Nós Jogou pra lembramos galera, faz do Matheus, lembramos do Eurico. Foi uma saudosa. Uma Sim. época, né? A gente lembrou teve. daquelas manobras e tal. Resolvendo o dia que foi ridículo. Isso foi, mas. Então, Mas a única coisa que eu discordo aí do Flávio é o seguinte, veja bem, o cara tem obrigação de dar segurança. Claro. Uai! Então Que é acima de qualquer questão não, passa esportiva. ano, vem ano, passa ano, vem ano, e a gente vai ficar falando sempre a mesma coisa. A polícia não consegue dar segurança. Então nós não vamos ter uma melhora da polícia nunca, uma evolução da polícia nunca. Isso é uma barbaridade, gente. Hoje o esporte é muito mais do que um jogo de futebol com 22 caras correndo atrás. Hoje é um grande negócio. E tinha muita coisa envolvida nesse grande negócio. Tenho certeza que a emissora de televisão já estava preparada ali, com um monte de profissionais. Teve viagem de um lado, teve viagem do outro, teve concentração, teve despesa de CBF com arbitragem. Você tem que pesar tudo isso. Você não pode resumir a polícia local não dar segurança para que a torcida... Se tivesse, eu estou dizendo aqui, já uma lei lá no estado de Goiás, não se permite torcida adversária, eu até aceitaria que existe a tal da lei. Aí precisa quebrar a lei e começar de novo, né? Mas como não tem essa lei, foi um dos maiores absurdos que nós pudemos ver o que aconteceu sábado. É deprimente, sabe? Os caras resumiram a partida de várzea. Vamos adiar a partida de várzea aqui, entendeu? Vamos adiar. Não tem nada a ver com a partida de várzea. Aliás, a partida de várzea às vezes tem mais respeito do que... Claro, a Várzea é muito melhor organizada que isso. Do que nós Tudo tivemos, respeito à Várzea. do que a CBF, STJ e Polícia de Goiás, do que o Corinthians, do que o Goiás, o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tem muito mais coisa para se preocupar. Aí uma pena. Na porque- Várzea, os caras garantiriam o jogo. Não tem Eu dúvida. confio mais na segurança da Várzea do que na da e polícia. lamentavelmente Com o que a gente certeza, viu na Várzea saiu o jogo. Na Ilha do É Retiro, o que a diferente. gente viu no Castelão. A Olha, de Várzea novo... tem Várzea também, por isso que o nome é Várzea. Não, eu sei, eu já Mas participei do garanto, campeonato que teve assassinaram algum o jogo lá juiz, no Grão. Operário que não teve? Os pau que fez na Várzea. eu sei. Mas Tudo tudo bem, bem, eu ué. fui no Tem jogo, Mas tem Várzea jogo. tem jogo. Tem jogo. Você já Teve- fez. Ó, eu não teve lembro uma do jogo vez- do Macalé adiado, do jogo do Eu tive um Miolo jogo da adiado Vila, porque lá do mataram o Palpei juiz, também, mas é dever dizer foi por questão de drogas, tá? Não foi por causa do Da campeonato. Várzea, tá? Várzea porque tem Mataram Várzea. o juiz antes de começar o jogo, aí não teve jogo por óbvio, né? falta de juiz, né? Mas enfim, ok. Tá rindo da morte do cara, pô? Não, porque você não conhecia o juiz. Mas, enfim, ele apitou algumas partidas e... Não, enfim, não é um caso, evidentemente. Bom, mas voltando, é esse caso de Goiás no sábado. Aí a gente teve o que teve na Ilha do Retiro, a gente teve o que teve no Castelão e tem em vários lugares. Quer dizer, olha o que a gente não consegue falar de futebol, porque a gente tem que falar de caso de acontece polícia. nada. E Ué, por que se você- não acontece se você nada interditar- ao não ó. ter o jogo? Não, e assim, falando em policiamento, o policiamento do Recife garantia a continuidade do jogo depois dos 45 minutos, quando o árbitro acabou, porque acho que não tinha que acabar mesmo depois do pênalti, do gol, da celebração, da invasão de campo. E no Ceará, de novo, ainda no Ceará é o caso da torcida com o próprio time, no caso do Sport, a torcida parte dos torcedores do Sport contra os jogadores do Vasco que não são o Raniel, né? Quem também, que eu não sei, quem que atirou a É simples, meu amigo. Mas, de novo, é a sensação de impunidade, que não acontece Esporte nada. ou não joga mais em casa durante um ano. Aconteceu na Vila Belmiro, o caso ou do suspende Cássio. um ano, não pode mais jogar. Aí você faz a mesma coisa no campo do lado Nos casos, Ceará. claro. Mas tem que fazer. Mas Se não ninguém fizer, faz. não faz Não é só nada. agora, Se não tem faz impunidade, nada. fica tranquilo. Não. E quando faz, depois o próprio STJ diminui, ou faz uma pena pecuniária que pro torcedor não paga mesmo, né? E fica assim. Voltando lá pro assunto, Vamp, do Palmeiras, né, da segurança, do Palmeiras não, do Corinthians, era só a polícia esperar chegar esse comboio que você tá falando, Flávio. Eles não têm por onde chegar, eles só tem um caminho. Espera na estrada, num lugar. Nem já deixa controla entrar, né? a torcida do Não Goiás. deixa nem óbvio. entrar. Não deixa nem chegar. Para, segura os caras na estrada. Sim, que seja. Porque talvez eles possam se encontrar na estrada. Mas, pô, Acho que eles muito tinham simples. que saber até local. Era lá em Goiânia mesmo, era lá no perto do estádio, lá nas áreas da Serrinha. Então os caras tinham todas as informações. Então, aí não Partindo tem para a lei do desculpa. mais fácil. Porque é muito simples a polícia mandar ali um reforço para receber a torcida do Corinthians na estrada e vai escoltando. Não, nem tem escolta, mistério. já nem deixa aí. Eu, na minha, já para ali, não vai passar daqui. Pronto. Eu faria isso. Não passa daqui. Mas acabou. aí Segue o seria jogo. o que eles falaram, que não pode ser torcida única. Leva pro estádio. Mas vai não- fazer ué, uma mas escolta. você vai lá saber? O jogo tá rolando, calma. não chega. Se dane-se, você pô. pegar um ônibus com pedaço de pau, faca,
Arma, ok. para o ônibus. Agora, se tiver só torcedor, vai escoltando. Não, mas eles iam pegar, eles iam achar isso aí. Mas tinha 40 ônibus, o pelotão de frente tava lá, tava todo lá. Para ali, acabou, fica na estrada, pô. Não, vai chegar hoje lá. Isso seria uma boa medida. Os caras não têm muita coragem de fazer nada É contra o isso, eu acho que é uniformizado, muita né? desculpinha. Não, mas não tem Era coragem, só não. receber os caras. Não tem muita coragem de fazer nada contra o uniformizado.